Parabéns, Alexandre de Moraes. Tanto fez, tanto buscou que conseguiu. Entrou para o rol dos ditadores, dos inimigos da humanidade, ao ser sancionado hoje, agora há pouco, pela Lei Magnitsky. Alexandre de Moraes é o primeiro brasileiro na história e um dos poucos, um seleto grupo de ditadores do qual o Xandão faz parte agora. Acabou de ser sancionado pelo governo americano com a Lei Magnitsky. Vou falar nesse vídeo com você sobre isso. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar as pessoas, falar com eles de política, de geopolítica, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. Matéria que eu trago para você do Metrópolis, acabou de acontecer, eu estava esperando que alguém postasse aqui, para usar a matéria. O Alexandre de Moraes está sancionado pela Lei Magnitsky, lá nos Estados Unidos. Tanto procurou, tanto fez que conseguiu. O Xandão é o primeiro brasileiro na história e entra assim para um grupo seleto de ditadores do mundo sancionados com essa lei que foi feita para proteger direitos humanos no mundo todo e também cidadãos americanos, em especial aí em relação aos violadores dos direitos humanos. Matéria do Metrópolis diz: ministro Alexandre de Moraes é sancionado com a Lei Magnitsky nos Estados Unidos. Lei usada para impor sanções econômicas a cidadãos acusados pelo governo americano por, abre aspas, violação grave contra os direitos humanos. Tá aí a cara do Xandão. Entrou para a história como tanto queria, nesse dia de hoje. O governo de Donald Trump aplicou nesta quarta-feira, dia 30 de julho, a Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes. O nome do magistrado consta no sistema do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que administra e publica o programa de sanções, e também no site do Departamento de Tesouro. A lei é usada para punir estrangeiros. Está aqui a publicação oficial em inglês, que acabou de sair aí no site do governo americano, colocando o Alexandre de Moraes, então, nesta sanção da Lei Magnitsky. Moraes é alvo da legislação americana, que tem como objetivo punir autoridades internacionais acusadas de violações aos direitos humanos. Na prática, as sanções da Lei Magnitsky afetam os sancionados principalmente por meio econômico, com o congelamento de bens e contas bancárias em solo ou instituições americanas. De acordo com o governo dos Estados Unidos, qualquer empresa ou bem relacionado aos ministros nos Estados Unidos estão bloqueados. Cidadãos norte-americanos também estão proibidos de fazer negócios com o ministro. Em 18 de julho, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, já havia anunciado a revogação dos vistos do ministro do STF, ou de ministros, além do Moraes, também dos parentes desses ministros. Na justificativa das ações contra os ministros do STF, especialmente contra Moraes, o governo norte-americano cita o processo da corte contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que virou réu por tentativa de golpe após perder as eleições em 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trump chegou a dizer que a justiça brasileira promovia uma caça às bruxas, que entre aspas, palavras dele, contra o Bolsonaro. Na quarta-feira, hoje, ao publicar uma nota sobre a aplicação da lei, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, citou o ex-presidente. Abrindo aspas para o Scott Bessent: Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades de nossos cidadãos, declarou aí o secretário. E olha que, segundo informações que vem lá dos Estados Unidos, era para Barroso e Gilmar Mendes estarem na lista de hoje. A pedido do Eduardo Bolsonaro, eles não foram sancionados hoje. Então a intenção seria dar para eles algumas horas
para ver se eles vão abandonar o Alexandre de Moraes ou se vão seguir apoiando o Alexandre de Moraes. Caso o Gilmar Mendes e o Barroso demonstrem apoio a Moraes, eles serão sancionados na sequência. Veja, tem muita gente que acompanha aqui, que já não acreditava mais, né? Tá aí a Lei Magnitsky, que era questão de tempo, como a gente vem dizendo. E tem muita gente de esquerda também que acha que é uma interferência na soberania nacional. Não é. É uma proteção americana em relação aos cidadãos lá dos Estados Unidos. O problema é que a consequência vem quando as empresas necessitam de negociar com empresas americanas. Por exemplo, a rede bancária do Brasil, ela funciona através da rede bancária americana. Então o bloqueio de ativos, o bloqueio do nome da pessoa, inclusive para ter uma conta bancária, um cartão de crédito, acontece por isso. A Visa, a Mastercard, por exemplo, elas são empresas americanas. E a partir de agora elas não podem mais negociar com o Moraes. Mesmo emissoras de TV paga, por exemplo, Netflix, Amazon Prime, nada disso mais o Moraes tem direito. Mas eram favas contadas. E não adianta falar que os Estados Unidos são o malvadão da história. Como advogado eu tenho falado para você, essa história do golpe é um absurdo, absurdo. É um golpe imaginário que só existe na cabeça do Alexandre de Moraes e que é acompanhada por pessoas que entendem de direito, mas não têm caráter, e pessoas que não entendem nada de direito. Essa é a grande verdade. Veja o caso do Felipe Martins. Hoje pela manhã, quando já sabia que a situação estava complicada, o Alexandre de Moraes lavou as mãos, mandou uma carta pedindo informações, porque ele não acredita, ele não sabia que o Felipe Martins tinha ficado na solitária, o que é proibido por lei. Ficou na solitária durante muito tempo no local que não tinha sequer luz elétrica, no escuro, com a permissão de toda a justiça. Inclusive tem documentos que provam que a Justiça do Paraná verificou e informou a PGR. Então, se não chegou no Alexandre de Moraes, está na hora de pegar o Gonê, né? Porque nele chegou com toda certeza, tem documentos que provam isso. Isso em relação ao Felipe Martins. E o Clezão, que morreu preso. E por mais que você não goste da Débora do Batom, como é que alguém pode ser preso por 14 anos porque escreveu com batom numa estátua? E aquele monte de senhorinhas com a Bíblia na mão foram presos com 70, 70 e poucos anos. Aí vem uma pessoa aqui que não tem conhecimento nenhum e nem caráter e fala, golpista, sem anistia para golpista. Gente, pelo amor de Deus, aqui nós estamos falando de direito, do diploma legal, do direito enquanto ciência. O que Moraes fez é um absurdo, vai entrar para a história. Eu gravei um vídeo um tempo atrás, onde eu dizia que a família do Moraes, os descendentes do Moraes terão vergonha dele. Talvez não os de agora, os filhos, netos que ainda usufruem de tudo que ele conquistou. Mas lá na frente, quando perguntar para um tataraneto e dali em diante, você é parente do Moraes, ele vai baixar a cabeça e ficar vermelho, porque o Moraes é motivo de vergonha para o direito, para o Brasil e para as pessoas de bem desse país, e será principalmente para os seus descendentes, para os seus familiares. Chegou a hora de começar a pagar. Aquele que destruiu o direito brasileiro, agora vai ter que pagar por isso. Daqui a pouco a justiça começará a ser feita. E digo mais para você, a justiça dos homens demora. Às vezes nem acontece, mas a justiça de Deus é impiedosa. E tem muita gente no Brasil. E aqui não é questão de política. Tem muita gente sofrendo e tem muita gente que vai ter que pagar por isso. Alexandre de Moraes, parabéns. Você conseguiu. Você colocou seu nome na história. O primeiro grande ditador do Brasil está no hall da fama dos ditadores desse planeta ao ser sancionado pela Lei Magnitsky. Grande abraço, um beijo no seu coração. Quero saber de você, qual o seu comentário, qual o seu sentimento quando você vê essa notícia. Até o próximo vídeo.